Bom dia. Vamos iniciar hoje, né? Vocês alunos do sétimo ano, vamos iniciar a unidade 2, a população brasileira. A evolução da população brasileira, né? Ao longo da história do Brasil, podemos observar um constante crescimento numérico na população. Tal crescimento não aconteceu de forma regular. Em alguns momentos, o processo foi acelerado, em outros, mais lentos. A distribuição da população pelo território também mudou, passando de maioria rural para a urbana. Observa o crescimento da população brasileira segundo os censos demográficos. Então ele vai mostrar, né, a evolução da população. Então ele começou aqui, o primeiro censo do Brasil foi em 1872, olha, preste atenção. O Brasil tinha uma população de 9.930.478 habitantes. Então, é, então você viu qual é a população que tinha nessa época, né? Nessa época. Então, a partir de 1900 ocorreu um grande aumento da população. A principal causa disso foi a chegada de imigrantes estrangeiros, que já era significativo no século XIX, mas teve maior importância no século XX. Só no período entre 1904 e 1930 entraram no país mais de 2 milhões de imigrantes. Então, o que é imigrantes? Imigrantes são aquelas pessoas que vêm de outros países para aqui, para dentro do Brasil. Migrantes são as pessoas que migram dentro do país. Então, mas imigrantes são aqueles que vêm de outros países. Então, aqui em 1900 a população era de 17 milhões 438.434. Olha qual a diferença. De 1872 até 1900, deu um crescimento muito grande, né, na população. A gente viu aqui, só no período, como a gente já viu, né, essas questões, vamos aqui, saber quem somos, quantos somos e de onde viemos, é um passo importante para melhor compreender nosso país. Nessa unidade você estudará como a população do Brasil está distribuída nos territórios, os grupos que as formam, as migrações internas, além das desigualdades que ainda existem no mercado de trabalho do país, como também nos rendimentos da população. Então ele fala aqui sobre a questão dos percursos, né? O que a gente vai estudar ao longo dessa unidade 2. A gente vai estudar no percurso 5, Brasil, a distribuição e crescimento da população. No percurso 6, fala sobre o Brasil, migrações internas e emigração. Então a gente tem que ver a questão da diferença, o que é imigração, migração internas e emigração. No tópico 7, no percurso 7, a gente vai estudar a população e trabalho, mulheres, crianças e idosos. No tópico 8, Brasil, a diversidade cultural e os afros brasileiros. Aí agora vamos para a próxima página, que é a página 43. A gente vai estudar aqui. Vamos verificar sua bagagem. Você sabe o que é recenseamento, o censo demográfico? Então, censo é aquela contagem de pessoas. Ao longo de 10 em 10 anos é feita essa contagem. Então, esse é chamado de censo demográfico. Então, é a contagem da população. Observando o gráfico, responda por que ao longo do tempo a população brasileira vem crescendo numericamente. Então, são vários fatores que a gente tem que analisar. O crescimento natural, a questão das pessoas estão vivendo melhores, as pessoas estão vindo pessoas de outros países, então o crescimento da população brasileira deu por vários fatores. Mas acho que o mais importante, mais isso aí, a população está vivendo mais em forma rural ou urbana, né? Vivendo nas cidades, então a qualidade de vida está melhorando, os avanços na tecnologia, na ciência, então tem os avanços, então as pessoas começam a viver mais. Então são vários fatores que a gente vai ver ao longo dessa unidade 2. O tópico 3. Qual é a característica importante também revelada pelo gráfico sobre a distribuição da população brasileira? A gente percebe algumas características importantes, que as populações ela tem a sua maior concentração ou mais população nas zonas industriais. Também assim, a gente pode destacar duas cidades ou dois polos industriais grandes, né, como São Paulo e Rio de Janeiro, mas todas as regiões.
Outra característica que a gente pode ver, importantíssima, também é a maioria das pessoas vivem nos litorais, né, na região litorânea, né, justamente nessa região. Não é, a população não é tão aprofundada, né? Então também você não tem muita população na Amazônia, você não tem população, né, no Pantanal, nesses locais onde você vê que tem pouca população. Então ele disse que ó, na década de 1930 o governo criou medidas restritivas para a entrada de imigrantes, reduzindo o fluxo de estrangeiros para o país. Então, só em 1930, né, quando a política que começou em 1904, só em 1930 foi que foram barrar essas entradas de imigrantes, né? Começaram a botar um critério melhor. Então, ao longo aqui a gente vê, em 1930 a população já saltou. Você lembra lá de 1900 que era 17 milhões e pouco, aqui já está 51 milhões 944 mil 397. Então você viu que já quase que triplicou o tanto da população em pouco mais de 20 anos, né? Ou 30 anos. Aí aqui, com o crescimento da população, entre os anos de 1940 e 1970, a população aumentou de maneira acelerada. Isto ocorreu graças ao maior crescimento natural da população, resultante das altas taxas de natalidade e do declínio das taxas de mortalidade. Então, o que aconteceu? Começou a morrer pouca gente, menos gente, né? E começou a nascer mais gente. Então, começou a alta taxa de natalidade. Natalidade, taxa de natalidade é aquela diferença que você faz entre as pessoas que morrem e as pessoas que nascem. Então, se nasceu mais gente do que morreu, a população começou a aumentar de forma grandiosa, né? Então, ela começou a aumentar vertiginosamente. Aqui, se a gente for analisar, é, com o avanço da industrialização, a população passou a ser majoritariamente urbana. Teve seu perfil transformado. Houve maior acesso à educação e à saúde, as condições de vida melhoraram e houve um aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho. Assim, o número de nascimentos caiu e a partir da década de 70 a população passou a crescer de maneiras menos aceleradas. Então, a partir de 70, quando as mulheres começaram a trabalhar e as pessoas começaram também a viver de forma mais urbana, então começou a ter a desaceleração do número da população. Agora você percebe aqui em 1970 quanto era que estava a população. Já era 190, 70, né? Aqui acho que é 2000. Deixa eu ver aqui. A população, a taxa de crescimento populacional caiu. Com o desenvolvimento da medicina e a melhoria das condições de vida, está ocorrendo um envelhecimento da população brasileira. Em 1970, a população com idade igual ou superior a 60 anos correspondia a 5,2% do total da população. E em 2002 essa população já aumentou para 10,8%. Então mais que dobrou, né? Então o Brasil aqui que ele está falando, em 2010 a população equivalente era 190 milhões 755 mil 799, quando em 2000 era 169 milhões 799 mil 170. Então você vê, nos anos 70 a população ela era de 90 milhões, né? Tem até a musiquinha, não. 90 milhões em ação, pra frente, Brasil, salva a seleção, a música da seleção. Então você sabe que existia 90 milhões de pessoas na população. Então você vê aqui, ó, as populações divididas pela as regiões, né? As regiões políticas do Brasil. O Centro-Oeste ele tem 14 milhões e 54 mil 94 pessoas, né? A população de lá. O Sul tem 27 milhões 386 mil 891. Já o Sudeste tem 80 milhões 364 mil 410. E o Nordeste 53 milhões e 81 mil 950. O Norte tem 15 milhões 864 mil 454. Então você percebe qual é a população, qual é o local que tem maior população? É o Sudeste, né? A região mais urbanizada. Você percebe aqui, ó. O Sudeste é a região onde tem mais indústria, tem mais prédio, tem mais urbanização. Então, justamente tem uma população maior.
em um local de um pouco espaço, então chama-se densidade demográfica. Então a gente vai estudar esse percurso todinho, né, essa unidade completa, esses 4 percursos. Então, bom dia para vocês e até a próxima aula.